programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação está no ar. Indústria é essencial. É o que disse o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, ao defender a retomada do protagonismo da indústria brasileira. O setor, que já chegou a corresponder a 27,2% do PIB, representa hoje apenas 22,2% do produto interno bruto brasileiro. Mas para esse ano, a expectativa é que aconteça a expansão do ramo na economia. O desafio agora é construir uma política industrial moderna, de longo prazo, atenta à transição do Brasil para uma economia de baixo carbono e em sintonia com o que está sendo feito pelas principais economias do mundo nessa área. E no Piauí, essa expectativa de crescimento se mantém positiva? O setor industrial está otimista com as perspectivas para 2023? Que novos negócios, projetos, parcerias vêm se descortinando no estado do Piauí com vistas ao maior desenvolvimento do setor da indústria? Para explorar melhor este e outros assuntos relacionados ao tema, no programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação de hoje, recebemos Federico Musso, presidente do Centro das Indústrias do Piauí, e Clédima Gomes, empresária e CEO da Cevap, cerealista Vale Parnaíba. Se você quiser saber dos assuntos a serem debatidos no programa Ideias em Debate, nos acompanhe nas redes sociais, @odiatvpi. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa de hoje, recebemos Federico Musso, presidente do Centro das Indústrias do Piauí, e Clédima Gomes, empresária e CEO da Cevap, cerealista Vale Parnaíba. Sejam bem-vindos e eu quero já iniciar justamente com a frase do nosso vice-presidente, quando diz que indústria é essencial. E aí, a indústria é essencial mesmo? Por que ela é essencial? Sem dúvidas. Olá, obrigado pelo convite, Campelo. É um prazer estar junto com você e com o Clédima aqui. Concordo com a frase do vice-presidente. Inclusive, o lema do CIEP, do Centro das Indústrias, é que a indústria é o caminho para o desenvolvimento do nosso Estado. Temos uma firme convicção de que, de fato, é o caminho que precisamos percorrer para atingir o desenvolvimento que tanto almejamos dentro do Piauí. E como grupo que lidera esse setor, o nosso compromisso é fazer todo o necessário para criar os vínculos entre o setor público e o setor privado, para criar um ambiente de negócios propícios para o desenvolvimento do setor. Quer acrescentar, Clédima, alguma coisa? Com certeza. É um prazer, obrigado pelo convite. A gente se sente honrosa de estar aqui. Não tenha dúvida que a indústria é essencial. Primeiro, quando a gente vê, é um vetor para o desenvolvimento no qual, onde ela está instalada, né? E por a indústria ser muito dinâmica na geração de emprego e renda, ele vai ajudar muito a qualidade de vida das pessoas inseridas naquele estado onde está instalado o polo industrial ou o centro industrial. Então, é de muita importância, sim. Essa geração de empregos, né, que a indústria traz, ela de fato, e também a indústria movimenta toda uma cadeia, né, dentro da economia, né? Isso não é apenas só a indústria por si só gerando, mas tem toda uma cadeia que fica ao redor de toda aquela produção industrial. Eu posso falar que eu tenho uma lembrança do ano de 2017, na reportagem no qual eu assisti, onde a indústria de Itapissuma, que é na região de Fronteiras, que ela produzia o cimento nasal, que foi fechada. Sim. E foi fechada na época sem aviso prévio aos funcionários, aos colaboradores. Então, eu lembro do desespero que ficou aquela região, né, até se adaptar a uma nova realidade, em busca de novos empregos. Então, é de fundamental importância o Estado
dar assistência, né? Não só a grandes indústrias, mas como a pequena e a média indústria também. Às vezes cidades inteiras giram em torno da indústria, não é isso? Não só em cidades, povoados rurais também, tem vezes que por causa da produção regional, de repente alguma agricultura familiar que possa ser industrializada, a indústria transforma e abre mercado para que esse agricultor familiar possa investir mais recursos, ter um mercado garantido que vai comprar a sua produção e gerar maior valor agregado com a transformação dessas matérias-primas. Certo. E depois desse longo período de pandemia, não é, que a recuperação do setor, se é que houve uma perda por conta da pandemia, a gente estava conversando ali nos bastidores e falando disso, né? Mas se essa recuperação anda a passos lentos ou se é que houve efetivamente uma perda, mas o fato é que nós temos também um novo governo, né? E com o retorno do extinto Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, quais são as perspectivas do setor para esse ano e de que modo isso se reflete na indústria piauiense? Tanto Clésima quanto nós trabalhamos na indústria de alimentos, então praticamente não foi muito afetada durante a pandemia a nossa atividade, mas sim sabemos de setores que foram afetados, até porque alguns deles eram fornecedores de matéria-prima para a gente, por exemplo, Zacarias de Raf e demais, tivemos um período de desabastecimento complicado, que não conseguíamos sacaria para nossos produtos, mas também houve diferentes setores complicados, como a construção civil e demais, que foram mais afetados pela pandemia, mas que entendemos que desde que o período de lockdown foi concluído e a nível mundial começou a retomada da atividade comercial e industrial, automaticamente o ritmo foi recuperado, o ritmo. O que precisamos agora é dar suporte àqueles que mais sofreram com a pandemia, para que, caso precisassem alguma reestruturação de dívidas ou demais, o governo possa dar o auxílio necessário para ter financiamentos, refinanciamentos com taxas baixas e poder manter a sua atividade industrial de uma forma saudável. E enquanto novo governo, sim, a gente está num período de transição, onde ainda tem muitas incertidumbres de algumas coisas que ainda não foram definidas, mas pelo menos aqui no âmbito estadual já tivemos diversas reuniões, inclusive com Vítor Hugo Almeida do Invest Piauí, onde transmitiu o desejo do novo governador Rafael Fonteles de apoiar a indústria e atrair novos investimentos. E um claro exemplo disso é a CPE de Parnaíba. Entendo que é uma grande oportunidade para o Piauí, até porque com o crescimento exponencial do agronegócio e também da agricultura familiar, hoje o Piauí está exportando muitas matérias-primas sem beneficiar. Com a possibilidade de ter uma CPE, a segunda do Brasil, depois de Manaus, dentro do Estado, e a possibilidade a futuro de que se concretize aquele sonho tão anelado de ter um porto para a cabotagem, entendo que há uma grande oportunidade para investimentos em novas indústrias, principalmente focadas ao agronegócio, na área de exportação de Parnaíba. A gente observa, como eu sou muito inserida também no agronegócio, né? Então, há 30 anos eu ando ali para aquele sul do estado, eu vejo o crescimento e a gente percebe que até então não chegou grandes indústrias. Nós temos a indústria de aves, né, suínos, poderia estar. E o que a gente faz? Hoje a gente só exporta matéria-prima, na verdade, os nossos commodities estão indo e não, na verdade, deveria estar trabalhando exportando mais produtos e não commodities, né, que é o que a gente está. Então, a gente perde muito. Então, o Piauí tem um potencial muito grande para ser explorado. Isso aí não tem nem dúvida. Isso reflete no índice de confiança, Clésima, do empresário, porque houve uma divulgação por parte da CNI do índice de confiança do empresário industrial que sinaliza, né, as mudanças de tendências, né, ou a mudança daquilo que o empresário da indústria entende como perspectiva de crescimento ou não. Isso gera esse índice de confiança para mais ou para menos. E nessa divulgação que houve por parte da CNI, houve uma diminuição, né, de 48,6%. Desde julho de 2020, houve essa diminuição agora, né, de 2,2 pontos percentuais em relação à última pesquisa. E isso já mostra a quarta redução consecutiva.
Então eu pergunto o seguinte, se essa perspectiva, não é, de confiança do empresário, ela tem a ver também com essa capacidade de não só produzir as commodities, mas também industrializar os próprios produtos em si? Olha, o empresário que está no setor, é importante analisar esses índices, não tenha dúvida. Você percebe que há uma diminuição no índice, há um cenário pessimista, né? Mas eu tiro por mim, né? Falando do meu segmento e da minha realidade. Jamais eu, como um gestor administrativo, eu não posso chegar na minha empresa com a cabeça baixa, porque isso vai afetar todos os setores. Então, nós temos, como empresário, acreditar no nosso potencial, na nossa capacidade de produção, na nossa capacidade de industrialização e a busca de mercado, de novos mercados. A gente jamais, o empresário jamais fica à espera né, da gente estar buscando novas tecnologias, novos maquinários. Então, é essa daí. Eu não analiso esse cenário como pessimista. Eu vou à luta, né, em busca de novas áreas de trabalho. Certo. E em relação, Frederico, à questão da pesquisa e desenvolvimento, que o setor da indústria é o setor que mais investe em P&D, né, nessas pesquisas e desenvolvimento. E isso é um fator importante para o setor, para o desenvolvimento da economia, mas mesmo assim, ainda assim, a indústria ela não está, ela, como a gente citou anteriormente, ela não está ainda na ponta de vanguarda como o setor que teve o maior crescimento. A que isso se deve e como é que anda esse investimento em P&D na indústria? Bom, são vários fatores que influenciam. A questão de pesquisa, inovação e desenvolvimento sempre é necessário na indústria, porque através da inovação, pesquisa e desenvolvimento de novos processos, nós conseguimos maior eficiência, melhorar os custos de produção e tornar as nossas indústrias mais competitivas. Então, sempre é importante a inovação, tanto assim que aqui no Piauí o CIEP iniciou com a gestão anterior do Dr. Andrade uma parceria com o IFP, onde temos algumas das indústrias do estado do Piauí, com mestrandos do IFP, fazendo trabalhos de investigação e pesquisa dentro das fábricas, em procura de melhorar os processos. E entendemos que é muito importante, não só para a indústria, sino também para a parte acadêmica, porque muitas vezes saem com os conhecimentos da universidade, porém se encontram no chão de fábrica com outra realidade. Então, eles conseguem procurar um equilíbrio entre o que é realmente estudado na base científica e o que realmente se aplica na prática, que tem muito a ver com questões culturais também, de desenvolvimento de cada estado. E paralelo a isso, enquanto ao desenvolvimento da indústria, tem muito a ver com a questão de confiança também, né? O investidor, para fazer um investimento industrial, o payback normalmente é muito mais longo do que vai entrar na parte de comércio, varejista e demais, que normalmente o investimento recupera rápido. Sim. Então, a indústria precisa de políticas econômicas, sociais e culturais a longo prazo que sejam estáveis. Então, entendo que como estamos num período de transição, onde, sem dúvidas, vamos ter algumas mudanças enquanto políticas econômicas e sociais, não sei se é pessimismo, mas sim incertidumbre. A gente precisa com que comecem o governo a tomar e a confirmar quais são as políticas que vão ser implementadas durante os próximos 4 anos, e com as cartas na mesa a gente consegue planificar melhor seus investimentos. Então, entendo que a gente precisa ir atrás disso. Eu não sou pessimista, porque entendo que sempre que há um governo mais socialista, normalmente injeta mais dinheiro na população, e isso aquece o comércio interno. Porém, precisamos ter muita cautela de que isso não vire uma bola de neve de inflação. Eu sou argentino, eu sei o que aconteceu e o que está acontecendo na Argentina, e é uma faca de 2 fios, como eu falo. Tem que ter muito cuidado quanto a como implementar as políticas para que esse aquecimento da economia interna não acabe prejudicando a longo prazo. E Clédima, a gente tem falado aqui nas manifestações de vocês sobre a questão do sempre o governo como um aliado ou como um partícipe importante nessa relação. Qual é
as maiores dificuldades, vamos dizer, que o setor da indústria enfrenta em face ao governo? No governo dessa assim, mudança não, de um modo geral, não no governo em si. De um modo geral. Porque o governo ele tem esse papel importante, sim, não é? O que mais, assim, a gente hoje vê é a questão dos juros, né? As altas taxas de juros, isso inviabiliza a indústria e buscar inovação em novas tecnologias, porque a indústria nunca está pronta. Nunca uma indústria, né? A gente nunca está pronto. Ela sempre precisa de renovação, de um maquinário, ela renovar a frota. Então, o que me assusta nesse momento é a elevação das taxas de juros. Isso inviabiliza, ou não só inviabiliza, mas pode adiar os nossos novos projetos, né? Então, isso eu acho que é um dos impactos mais... Prejudica o próprio crescimento. Sim, eu concordo, inclusive, o novo presidente tem falado justamente disso, da possibilidade de procurar baixar as taxas de juros para investimento nas indústrias. Porém, a gente tem que ver também um outro fator que influencia muito no desenvolvimento e crescimento industrial, que é a carga tributária. Nós temos uma carga tributária que é muito alta e isso, infelizmente, torna nossas indústrias pouco competitivas. Muitas vezes é melhor produzir em outro país e fazer importações, não em todos os setores, mas em alguns em particular, sim. Então, a gente tem que começar a estudar setor por setor e ver quais são as formas de gerar uma carga tributária mais baixa, mais simplificada, e por isso eu entendo que é muito importante continuar insistindo com a necessidade da ampla reforma tributária a nível federal. Com certeza. O que a gente pode estar é participando. Eu acho não só como, às vezes, nós, brasileiros, ficávamos muito atrás, né? Não ia buscar das nossas capacidades de lutar no parlamento, né? Então, a gente tem que fazer isso, tem que ir atrás dessa nova mudança de mentalidade de taxação de preço, de insumos. Os nossos estúdios com o Federico Musso, presidente do Centro das Indústrias do Piauí, e Clédman Gomes, empresária e CEO da Cevap, cerealista Vale Parnaíba. Clédman, eu queria iniciar logo com você fazendo um questionamento, que a indústria ela tem um papel fundamental ao fomentar as novas tecnologias, e aqui a gente já tratou também sobre isso, e movimentar diversos outros setores. Que setores são esses e como a indústria afeta esses setores, né? E penso ser importante a gente fazer essa abordagem para que as pessoas possam entender todo o impacto no desenvolvimento que a indústria ela gera. Quanto à tecnologia industrial, a gente pode dizer que é uma terceira revolução, né? A revolução digital, né? E dentro da indústria, ela é muito forte o impacto. Vamos observar nos sensores de máquinas, né? Hoje, para atender as indústrias que fabricam as máquinas, para atender as NRs, tudo tem que ter sensores. Isso vai busca na tecnologia. A indústria robótica, né? Também hoje a gente já dentro da nossa empresa a gente busca também o robô para poder ajudar. É tecnologia. Na parte de digital de documentação, espaço nas nuvens, também você diminui o espaço físico, é tecnologia. Então, em todos os setores, né? A robótica na indústria também cirúrgico, né? Então, ela é fundamental, é um caminho sem volta, né? Hoje também a gente utiliza muita tecnologia para o trabalho em casa, né? Que a gente faz em home office. Então, ela é de fundamental importância. Isso ajuda nos processos, melhora muito os processos, porque você consegue mapear a indústria como um todo. Quando você consegue automatizar a sua indústria, você ali só num quadro de comando, você está o painel todo da indústria, você consegue ver ali onde um elevador parou, você automaticamente já para aquele setor sem prejudicar outros setores de funcionamento. Quando você não tem essa não tem essa tecnologia, o que é que acontece? Para tudo para consertar um setor da indústria. Então, isso com a indústria, com a
Tecnologia, você consegue acelerar muitos processos e isso traz, no final, com certeza, a rentabilidade. Inclusive, quebrar paradigmas também. Muitas vezes, na história, à medida que a indústria foi evoluindo e foram aparecendo novas máquinas, automação industrial, robótica, sempre se falava isso vai tirar trabalho de muitas pessoas. Também tem isso. Provavelmente tire algumas vagas de emprego de pessoas com baixa qualificação, mas com pessoas de qualificação superior que possam operar essas máquinas, a inovação não existe nada mais inclusivo do que a inovação. Porque trabalhos que antes eram feitos apenas por homens, hoje podem ser feitos por mulheres ou com pessoas com alguma discapacidade física. Então, temos que tirar essa ideia da cabeça de que a tecnologia tira a mão de obra. Muito pelo contrário, qualifica a mão de obra e é muito mais inclusiva. E eu posso deixar um recado aqui aos jovens, né? Que busquem conhecimento, porque não falta emprego, falta gente capacitada. Isso é que falta. Então, aos jovens eu aconselho que vá aos centros de treinamento, né? Os cursos técnicos. Não fica nenhum jovem que vá buscar conhecimento vai ficar desempregado. Bom, muito importante essa observação da Cledma, né? Porque, de fato, quem tem o conhecimento, né, a indústria está aí, são pontos tão complexos aqui que foram falados, que exigem essa capacitação, então quem tiver, de fato, capacitado vai conseguir o emprego, fica a dica aí muito importante. E o Brasil, ele ocupa posições desfavoráveis nos principais rankings de competitividade. Isso também a gente já até falou aqui em outros programas. E no mais recente ranking de competitividade, divulgado pela Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, o Brasil é o 16º colocado entre 18 países. Vocês podem explicar para a gente por que o Brasil ocupa uma posição tão baixa e que estratégias podem ser adotadas para mudar essa posição que nós estamos? Bom, eu não tenho a lista na mão e eu sempre falo, quando a gente compara uma coisa, comparada com o quê? A gente tem que ver com quais países a gente está comparando e poder avaliar melhor a situação. Mas, fazendo uma análise rápida, é o que eu falei anteriormente, a questão da carga tributária. Nós, até um tempo atrás, tínhamos uma carga tributária de energia, no geral, não só gasolina, diesel e energia elétrica, de 30% no Estado. E é uma carga tributária altíssima comparado com países que têm um desenvolvimento industrial maior. Então, nós temos que entender que quanto maior liberdade econômica, maior o crescimento da indústria. E se bem pode gerar uma arrecadação menor numa primeira fase, baixar as alíquotas de tributação, a longo prazo, se a atividade cresce, a arrecadação se recupera. E, consequentemente, você gera mais emprego e precisa de menos assistência social. Então, a gente precisa planificar a longo prazo essa transformação, de tornar uma atividade um pouco mais livre, um pouco mais leve enquanto carga tributária, para conseguir esse desenvolvimento industrial. Sim, quando na época, eu comparando essa questão do cálculo do imposto, do ICMS, e engraçado, ele era em cima sobre o valor bruto. Então, aumentava o valor, automaticamente aumentava o percentual, porque o percentual ele é sobre a venda. Então, a arrecadação era maior, aumentar. Quer dizer, por que ele não segurou aqui e sempre, quer dizer, nunca, foi sempre muito maior, né? Então, é muito preocupante esse aumento agora, uma retomada para um aumento no percentual do ICMS. Sim, nós não podemos negar que é necessário o assistencialismo social para reinserir toda essa população que hoje está praticamente fora do sistema. Sim. É muito importante. O grande desafio do novo governo é conseguir manter um equilíbrio entre essa assistência que é necessária dentro do Brasil, mas também manter uma atividade comercial relativamente livre e competitiva para que continue o desenvolvimento industrial. E dando continuidade aqui em nosso estúdio, com o Federico Musso, presidente do Centro das Indústrias do Piauí, e Cledma Gomes, empresária e CEO da Cevap, Cerealista Vale Parnaíba. Eu volto aqui aos estudos, Federico, comentando que houve mais um estudo realizado pelo Observatório Nacional da Indústria que mostra que a indústria no Piauí deve gerar pelo menos 12 mil empregos nos próximos 3 anos.
Isso para substituir trabalhadores do setor que vão se aposentar e, além disso, o setor vai precisar qualificar outros 35.200 empregados que atuam nas quase 8.000 indústrias do Piauí e que precisam de atualização. Nesse sentido, como o setor está se preparando para essas mudanças, que inclusive vão necessitar de um grande processo de capacitação profissional? E até a Cledman, antes da gente ir para o intervalo, estava falando, né, que os jovens precisam se capacitar. Sim, sem dúvidas. Desde o início da minha gestão, estive em comunicação com o pessoal do Senai, principalmente com o Roger Jeico, conversando justamente de quais são as necessidades que principalmente a indústria do Piauí está apresentando. Falta de mão de obra qualificada no ramo eletromecânico, principalmente, mas focado em indústria, não tanto a instalação residencial ou eletromecânica de carro e moto. É uma demanda muito alta que há entre os industriais. Entendemos que também é necessário se qualificar muito na automação industrial, programação de PLC, porque, como falou minha colega, a indústria não para. Constantemente estamos fazendo investimentos em inovação tecnológica para melhorar os processos e ser mais eficientes, e a mão de obra precisa acompanhar isso. Pelo menos da nossa parte, continuamos em contato contínuo com o Senai para utilizar o suporte. Eles estão abertos, inclusive, a criar turmas específicas que sejam demandadas por um setor em particular. Então, entendo que o mais importante é melhorar os laços e a comunicação entre as instituições de educação e o setor produtivo para passar quais são as demandas a curto, médio e longo prazo. Isso é um ponto muito importante, né? Fica, mais uma vez, aí a dica, né, de que as pessoas têm que buscar, né? Isso, Cledman. Queria também dar uma oportunidade aqui, conversando com o Frederico, que a gente colocasse também em algumas reuniões da CIEP uma pauta. Ontem eu tive a oportunidade de fazer um treinamento com o Bloco K. Né? O Bloco K, em algumas empresas, vai começar a ter que a gente entregar o Bloco K, que é um instrumento da contabilidade, agora a partir de janeiro de 2023. Sim. E eu digo muito, eu fico preocupada, muito empresários, eles acham que a contabilidade, o contador tem a obrigação de fazer todo o Bloco K, mas o Bloco K ele tem que nascer na empresa, na indústria. Sim. O que é o Bloco K? Nada, é um inventário fiscal de produção, de controle de estoque, controle de matéria-prima. Então, como é que o contador vai saber esses processos? Então, eu acho que era interessante a gente fazer alguma coisa para passar essas informações para o empresário e ele sentir a real necessidade de se adequar, porque há uma cobrança. Se não cumprir essa obrigação acessória, a multa não é pequena. Não, sem dúvidas. Nós também concluímos a capacitação no final do ano passado e realmente é uma novidade. Se bem muitas empresas, como era o nosso caso, praticamente o processo do Bloco K já fazíamos internamente, mas por uma questão de controle e transparência, nem todos fazem esses processos e hoje passam a ser obrigatórios. Então é muito importante e vamos colocar em pauta do CIEP essa informação para todos os industriais, sem dúvidas. Também a mudança do piso da COFINS também, que eu acho que é importante a gente levar, porque assim, eu não vou fazer operacional, mas eu preciso, como gestora, entender e cobrar dos meus colaboradores para que a gente faça com eficiência para poder, senão uma coisinha não passa, aí vai emperrar a contabilidade, não vai fazer o processo. Então, tem que ser muito ajustado. E documento. Sim, concordo. E não é por ser reincidente no assunto, mas voltamos novamente à discussão tributária. Sim. A complexidade da tributação no Brasil. Precisamos simplificar essa tributação. E falando justamente nessa questão na questão tributária, né? A reversão do corte de 35% do IPI promovido pelo ex-ministro Paulo Guedes está no cardápio aí de possibilidades de medidas a serem anunciadas em breve pela equipe econômica do atual governo para tentar reduzir o déficit primário de cerca de 230 bilhões do orçamento. Como representantes aqui do setor, da indústria, aqui no Piauí, como vocês avaliam essa possibilidade, já que estamos falando dessa redução também aqui? Então, assim, sempre que houver redução tributária é uma coisa favorável, não só para as indústrias, mas também para o consumidor final. Eu sempre falo,
quando a gente fala de uma nova tributação, uma nova taxa e demais, temos que entender que não é o empresário que vai pagar. O empresário repassa isso para o consumidor final. Então, somos todos nós que acabamos pagando a conta. Então, sempre que houver uma redução, pelo menos eu vejo na prática que os empresários repassam essa redução também para o consumidor final. Então, vai ajudar muito a controlar os últimos anos de inflação que tivemos no Brasil. Então, sempre se vê como uma coisa favorável. Da mesma forma que quando há um aumento de tributação, alertamos que isso pode impactar na economia, porque o empresário vai repassar para o consumidor final que já está com a sua capacidade de compra reduzida por causa da inflação dos últimos anos, vai estar ainda mais complicado. Então, por isso que eu falo, esse é o grande desafio que vai ter o governo nos próximos 4 anos. Eu tenho discutido muito essa questão da necessidade de haver um diálogo entre os setores, né, do comércio, da indústria, enfim, com o governo, também antes de que medidas sejam adotadas. Há esse diálogo, ou houve esse diálogo entre um período aí, já que nós estamos iniciando um novo governo aqui no estado do Piauí, um novo governo federal, houve em algum momento esse diálogo entre os candidatos ou já com os empossados sobre essa questão tributária? Esse debate ele tem sido provocado? Como é que tem se dado isso? Eu posso dizer que o novo governo já iniciou com a redução do ICMS da cesta básica, né? Então, a gente já vai pensando que já dessa mudança, né? E eu acredito que esse diálogo ele tem que partir também do empresário. Às vezes o empresário ele fica muito por trás e só fica e não reclamando e não toma um posicionamento. Então, eu acho que precisa a gente diminuir essa distância, governo e setor público e setor privado. E a gente tem que falar junto para eles entenderem também as nossas necessidades, que são muitas, né? E aí esse diálogo tem que melhorar. Então, cabe a nós também termos essa consciência. Como a CIEP, os industriais que fazem a CIEP, está presente e diminuir essa distância. Com certeza. Houve esse debate no período eleitoral ainda? Não. Houve, sim, há uma comunicação boa, muito fluida com o governo e esse novo governo ainda mais. Se eu falar pela nossa empresa, por exemplo, sempre temos um bom diálogo com organismos públicos para tentar conciliar e chegar em consensos que favoreçam o nosso setor, mas também possam aportar o necessário para o setor público. Entendo que esse diálogo está aberto, precisa ser intensificado, mas uma coisa que sempre demandamos de todos os governos, independente do partido político, é que quando for tomada uma decisão desse tipo, de recalibração de alíquotas tributárias e demais, seja chamado o setor produtivo, chame a gente para o diálogo, vamos conversar como pode impactar qualquer decisão que eles estejam planificando ao setor industrial, ao setor de comércio e varejo. Esse diálogo ainda não existe, esse debate prévio à toma de decisões não existe. E entendo que seria muito construtivo para o Estado se conseguirmos ter essa possibilidade. É muito importante a tua observação, Frederico, porque assim, a diminuição da cesta básica para, vamos supor, nós saímos de 12%, né, para 7% no caso da cesta básica. Se você observar, muito bom. Né? Porque mas vamos supor, na venda aí você deixa de ser competitivo quando você vende para outro estado, que a alíquota lá não é 7, passa a ser 12. Então, vai ter o que ali? A diferença. Então, você deixa de ser competitivo. Então, é muito importante o diálogo. Ele é favorável para um setor, mas, em compensação, em outro setor, ele não é. Então, esse diálogo... Sim, nos anos que eu tenho aqui no Brasil... Por isso eu ressalto tanto a questão da reforma tributária a nível federal. As questões de alíquotas interestaduais só vão ser resolvidas de fato quando tivermos a reforma. É o nosso caso também, a nossa empresa tem estados em que não somos competitivos por questões tributárias. Exatamente. E isso limita a possibilidade de crescimento, entendeu? Da nossa atividade. A reforma tributária tem que estar na pauta aí sem dúvidas. Né, da economia, e o novo ministro, Haddad, ele disse isso, que está também como uma das primeiras pautas
da economia, justamente realizar essa reforma tributária. E, de fato, o nosso governador, desde que ele era ministro de Fazenda, sempre esteve a favor dessa reforma. Então, entendo que é uma boa oportunidade para que dentro desses 4 anos possamos ter um avanço nessa matéria. O que a gente vê é que o empresário sempre é surpreendido, né? Surpreendido com uma medida que termina causando um impacto grande na administração, nos negócios, e depois vai ter que correr atrás para minimizar os danos. Isso. E falando em danos, eu quero puxar um pouco o assunto da questão ambiental, da sustentabilidade, que é um tema que está na pauta no mundo todo e em todos os setores. Como é que a indústria ela tem aqui no Piauí, ou mesmo no Brasil de um modo geral, como é que a indústria tem encarado essa pauta da sustentabilidade nos seus processos, nos produtos que elas estão produzindo? Eu entendo que o Brasil, nessa matéria, está muito evoluída com respeito a outros estados da América Latina, outros países, desculpa. Temos uma matriz de energia renováveis muito grande, das maiores do mundo, e 90% das indústrias do Brasil tem pelo menos algum tipo de plano para contribuir ao cuidado do meio ambiente. Então, isso é uma coisa muito favorável. Temos muito para crescer e melhorar ainda, sim, sem dúvidas. Mas a gente vê que no setor industrial existe uma consciência do cuidado com o meio ambiente e com o cuidado dos nossos recursos naturais. Até porque a indústria depende dos recursos naturais. Sim. Bom, o nosso programa ele está chegando ao fim, né? Mas antes de pedir aos nossos entrevistados aqui no estúdio que façam suas considerações finais, você confere uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. Começa no dia 10 de fevereiro o curso de formação de agente de contratação e pregoeiro ofertado pelo Instituto Academos. O curso vai abordar as principais inovações dos procedimentos licitatórios e será ministrado por professores com experiência prática na administração pública. Serão 60 horas aula presencial e online, divididas em 9 módulos presenciais com atividades práticas. O Sebrae Piauí oferta no dia 8 de fevereiro a palestra online Principais Tendências de Consumo em 2023, que vai explanar como os empreendedores podem agregar humanização e sentimento para se conectar de verdade com o seu consumidor. A palestra tem início às 7 horas da noite e acontece de forma virtual. Agora que você já conferiu a nossa agenda, passo a palavra aqui para os nossos entrevistados, né, para que façam suas considerações finais, e já agradeço imensamente pela participação de vocês aqui. Muito interessante o debate que nós tivemos. Bom, basicamente o que eu quero ressaltar é que para o nosso setor industrial precisamos de ter muita coragem para se aventurar nesse desafio. Eu sempre falo, a indústria é adrenalina no dia a dia. Todo dia tem mudanças, oscilações e tem que ter muita coragem para entrar. Mas realmente para quem entra no setor industrial, com o tempo se apaixona por isso. Porque, como eu falei várias vezes já, a indústria não transforma só a matéria-prima, senão que transforma a vida das pessoas. A gente vê isso na nossa equipe de trabalho. Eu sempre falo que o maior capital que tem uma indústria é o capital humano. E quando você vê a evolução dos nossos funcionários, como eles conseguem evoluir na sua vida particular e profissionalmente, principalmente, como eles adquirem a cada vez mais conhecimentos, é onde reafirmamos que realmente a indústria vai transformar a sociedade. Então, chamo a todos os empreendedores do nosso estado e de outros estados também a que se comuniquem com o Centro das Indústrias, que tragam suas ideias. Estamos em comunicação com os representantes do governo e todos manifestam o interesse de dar apoio aos investidores que venham no nosso estado. E não tenho dúvidas de que, se conseguimos trabalhar em conjunto e alinhar as nossas ideias para um mesmo objetivo, vamos conseguir atingir esse desenvolvimento. Muito bem. Clédima, antes de você falar, nós tivemos o quadro, né, do empreendedorismo feminino, e eu queria ressaltar, né, você, que eu acompanho já de muitos anos, eu sei a trajetória de empreendedorismo que você e a sua família tem na indústria, e isso é com muito louvor, né, o trabalho que vocês desenvolvem e desempenham. Eu já parabenizo também. Obrigada. E agradeço mais uma vez pela sua presença. Quem me conhece, Campelo, sabe a paixão que eu tenho pela indústria, né? Eu nasci dentro da indústria. Meu pai, industrial do café, e eu pequenininha andava no saco de café lá. Então, eu sou apaixonada pela indústria e não poderia ser pela minha, né?
Então, realmente, a indústria é tudo, é uma transformação, e você receber aquele produto, transformar, empacotar e distribuir, ela é complexa, né? Porque ela vai desde lá no grão, nas fazendas, aí traz. Então, é fascinante. A indústria, no modo geral, eu sou apaixonada. E isso faz com que a gente também transforme como pessoa, porque não é estar ali só eu, a minha pessoa, da minha família, mas tem aqueles colaboradores que estão junto, que você vê o quanto eles crescem, quando eles perseveram no trabalho, né? Porque eu digo muito que é melhor você ter pouco por muito tempo do que muito por pouco tempo. Isso. Então, como eles perseveram, eles constroem uma vida melhor, né? Então, eu dentro como empresária, como industrial, eu busco isso, essa qualidade e o bem-estar dos nossos colaboradores. Isso é o mais importante. Bom, muito bem, nós agradecemos aos nossos convidados aqui e à sua audiência, né? E convidamos você a participar também da nossa produção através das redes sociais @ODiaTVPi e do WhatsApp 869-9911-2111. Você pode seguir, sugerir as pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 às 10 horas da manhã. Um abraço e até o nosso próximo programa.